Olá, estamos de volta com mais um Biografia e hoje conversamos com Samuel Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo, falando sobre Charles Richer. Samuel, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, um dos cientistas mais respeitados no século XIX e XX, qual a participação dele no Espiritismo? Charles Richer, de fato, foi um homem de ciência e dedicou a sua vida inteira à pesquisa. Primeiro dentro do campo da medicina e depois ele envereda pela pesquisa dos fenômenos espíritas, deixando aí um legado considerável acerca da comprovação dos fenômenos espíritas e que apontam para a imortalidade da alma. Ele que inicia esses estudos nesse campo, digamos assim, psíquico, ainda muito jovem, por volta de 1872, quando, como interno de um hospital em Paris, ele faz alguns trabalhos de pesquisa com o hipnotismo junto a uma jovem que ele tratava naquela época. Anos depois, ele vem a se dedicar à pesquisa desse fenômeno, que na época, tanto na Europa como no resto do mundo, fazia, digamos assim, um estardalhaço muito grande, porque muitos outros cientistas foram convocados a examinar esses fenômenos naquele período. Mas ele não era envolvido ainda com o espiritismo em si, ele era cientista. Não. Charles Richer, ele demora, inclusive, para aceitar que as explicações espíritas eram as mais adequadas ou as mais, digamos assim, corretas para esse tipo de fenômeno. E como falamos, ele inicia com esses fenômenos do hipnotismo em 1872, em que ele faz essas experiências com a moça interna, que era tida como histérica na época, e somente aí, quase 15 anos depois, uns 15 anos depois, é que através de Alexander Aksakov, ele foi convidado a presenciar os fenômenos da Eusápia Palladino, que foi uma grande médium de efeitos físicos da Europa e que ficou inclusive conhecida como a feiticeira. Tal era a grandiosidade dos fenômenos por ela produzidos. E é ali, examinando os fenômenos da Eusápia Palladino, verificando a emanação daquela substância das quais se utilizam os espíritos para os fenômenos, tanto de materialização como fenômeno de voz direta e tantos outros, que ele, analisando aquelas manifestações, ele cria o neologismo, a palavra ectoplasma, para designar essa substância que era segregada pelos médios de efeitos físicos. Mas era um cientista das academias, nada tinha a ver com a doutrina espírita, e ele descria mesmo que aqueles fenômenos fossem produzidos pelos espíritos, ou seja, pelos chamados mortos. E ele tinha conhecimento do Allan Kardec? Ou do professor Rivail, na época? Na pesquisa que realizamos acerca do trabalho de Richer em torno desses fenômenos, creio mesmo que com o tempo ele tenha adquirido mais conhecimento sobre o trabalho de Allan Kardec. Até porque ele teve a ocasião, nós vamos encontrar isso no seu Tratado de Metafísica, ele falando desses fenômenos, e vamos ver ele falando de Allan Kardec como um cientista consciencioso, que usava da experimentação como método de comprovação daqueles fenômenos. Então ele mostra um respeito muito grande por Allan Kardec. Por outro lado, em determinadas ocasiões da sua existência, em publicações feitas ou em livros ou em revistas especializadas da época, Charles Richer chega a dizer que a teoria espírita era insuficiente para explicar todos esses fenômenos. Então ele leva um longo tempo que ele pesquisa esse fenômeno, durante mais de 40 anos. Ele leva um longo tempo para aceitar que realmente eram os espíritos. Os fenômenos ele nunca os negou, né? Porque assistia, ele mesmo estabelecia as regras para que eles acontecessem. Então existia um controle muito rígido estabelecido por ele, e outros
cientistas da época, como William Crookes, que foi um físico e um químico muito famoso na Inglaterra, descobridor do talho, do estado radiante da matéria, e sobre de quem a FEB publicou alguns trabalhos intitulados Fatos Espíritas. Nós encontramos esse trabalho aqui. Então, ele era um homem de academia. Samuel, falando sobre a importância dele no meio científico, como foi essa trajetória até que ele conseguisse essa notoriedade? O espírito Humberto de Campos revela, através de uma mensagem por Chico Xavier, trazida em 21 de janeiro de 1936, que Charles Richer reencarnou, fazendo parte de uma equipe de cientistas que vinha à Terra para trabalhar na comprovação da imortalidade da alma. Mas havia uma necessidade nesse projeto da espiritualidade de que essas pessoas estivessem ligadas à ciência do mundo, para que pudesse despertar um interesse maior em toda a coletividade. De modo que Charles Richer, quando reencarna, ele reencarna numa família em que o pai era médico, professor da Sorbonne. O avô também era um homem muito importante, embora trabalhasse em uma outra área. E ele também envereda pela medicina, se torna professor da Sorbonne, assim como seu filho, seu neto. Então, eles têm um histórico dentro da Sorbonne. Mas Charles Richer, rezam assim os seus biógrafos da época, que ele era muito dedicado ao estudo, ao conhecimento. Havia uma ânsia de conhecer, de ver coisas novas. É tanto que dizem que um dia encontravam Richer fazendo um estudo sobre egiptologia, no outro dia ele estava estudando sobre a Grécia, no outro dia estava estudando sobre a medicina, de modo que ele circulava no meio desses conhecimentos. E isso foi desenvolvendo, lógico, a inteligência dele, e dentro da medicina ele foi aprofundando. Entrou no campo da pesquisa médica. O que ele deixou para a medicina foi assim, algo extraordinário. Por exemplo, Charles Richer, ele descobre o princípio da soroterapia, a vacina, antes de Von Braun, que depois ganha o Prêmio Nobel de Medicina em 1901, mas em 88 Richer já havia publicado junto à academia todo esse processo da soroterapia. Ele descobre, por exemplo, na medicina, o ácido clorídrico na composição do suco gástrico, ele que descreve pela primeira vez as circunvoluções cerebrais. Ele, juntamente com um amigo, descobre o primeiro anestésico. Então, dentro do campo da medicina, a contribuição dele foi enorme. Escreveu várias obras sobre o tema, é dele o primeiro dicionário de fisiologia médica do mundo, e com os seus trabalhos em torno da anafilaxia, hoje muito conhecido como choque anafilático, ele analisando essa questão, ele indica as causas e como evitar nesse trabalho da anafilaxia. E por conta desse trabalho é que ele foi galardoado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1913. Então, era um homem de ciência, vivia em busca disso. E também caminhou por em outra direção. Ele, juntamente com um engenheiro parisiense, Victor Tatin, ele faz pesquisas em torno do avião. E depois, em 1908, eles constroem o primeiro helicóptero. Ele trabalhou ao lado de Louis Breguet, que foi o criador e, logicamente, o dono, o titular da Air France. Então, o Richer também... Ele deu uma passeada... Ele era esperantista, defendia o Esperanto de Zamenhof, ganhou o prêmio de literatura na França, porque era um escritor assim extraordinário. Ele avançou muito na psicologia, antes mesmo de Charcot, que é o grande nome da psicologia que surge naquela época. Richer já militou antes dele dentro da psicologia, com trabalhos importantíssimos. Os trabalhos dele do hipnotismo, trouxe o hipnotismo para um outro patamar a nível científico. Então foram muitas as contribuições dele,
dentro da área médica. Então ele vivia nesse afã, até que um dia foi convidado a ver os fenômenos espíritas e ele foi meio descrente, né? Mas a partir desse momento ele estabelece um programa de pesquisa que ele se entrega durante o restante da sua vida inteira e termina por estabelecer, digamos, as bases de uma nova ciência metapsíquica para estudar esses fenômenos, que ele nunca negou-os, porque os presenciava, mas achava que a causa fosse outra que os espíritos dos chamados mortos. Então, é a partir desse momento que ele começa a conhecer um pouco do espiritismo. A partir desse momento, pelos próprios registros que ele faz, é a partir daí que ele inicia, digamos assim, a sua caminhada dentro desse novo campo de pesquisa que se oferece para ele. Ele, apesar de não abandonar a cátedra, que ele era professor da Sorbonne, ele dedica o seu tempo à pesquisa, os fenômenos que ele começa a chamar de inabituais. É esse o nome a que Richer dá esse fenômeno. Seriam os fenômenos inabituais. E daí ele estabelece que haveria no homem um outro sentido, um sexto sentido, que seria o responsável pela produção desses fenômenos. Então ele avança, mergulha nisso aí junto com outros grandes cientistas e era sempre convidado. Trabalhou junto com Gabriel Delany em várias das reuniões. Nós vamos ver ele trabalhando com Gabriel Delany, que para nós é o grande, digamos assim, representante da ciência espírita, e que merece um destaque muito grande pelo trabalho que fez. Mas trabalhou ao lado de Charles Richer. Então ele realmente, quando viu aquele mundo, ele disse para Aksakov, quando Aksakov relata para ele, fala mais ou menos nesses termos: professor Richer, existem os fenômenos dessa natureza, que Richer havia lhe dito que estava pesquisando o hipnotismo. E Aksakov diz: olha, existem fenômenos dessa natureza, são muito mais interessantes do que o hipnotismo. E ele diz para Aksakov: para investigar esses fenômenos, eu iria até o final do mundo. Pouco tempo depois, alguns meses depois, é quando ele recebe o convite. Aksakov diz: não precisa ir ao fim do mundo. Vamos em Milão, na Itália, comigo, para que você veja esses fenômenos. E ele aí se envolve com isso de uma forma intensa, até o final da sua existência. Samuel, vamos para um breve intervalo e voltamos já com biografia. Voltamos com biografia e hoje o nosso convidado é o Samuel Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo, falando sobre Charles Richer. Samuel, dando continuidade à nossa conversa, Charles Richer estava aos poucos entendendo a doutrina espírita mesmo sem saber. Esse diálogo, esses encontros com outras personalidades, outros cientistas, como ele prosseguiu esses estudos? Olha, realmente o Charles Richer recebeu um apoio muito grande da comunidade científica que pesquisava esse fenômeno. Naquela época, vários eram os pesquisadores vinculados às academias, porque existia um programa espiritual determinando que assim acontecesse. Então nós temos Zollner, na Alemanha, foi um grande físico e astrônomo, amigo pessoal de Richer, com quem ele, digamos assim, compartilhou muitas das experiências. Nós tivemos também Ernesto Bolzano, na Itália, também um dos grandes pesquisadores, e que nos parece ter sido o amigo mais próximo de Charles Richer, pelo que o próprio Charles Richer coloca dentro dessas pesquisas. Então ele convive com uma pleiade de cientistas que trabalhavam nessa área, tanto na Inglaterra, especialmente, como na França de então, em Londres, em Paris. Foram criadas sociedades de pesquisas psíquicas, em que homens de ciência renomados
investiram nessa pesquisa. Porque, na verdade, quando Crookes se dedica a examinar os fenômenos produzidos pela médium Florence Cook, que é quando o espírito Kate King se materializa, a finalidade era demonstrar que aqueles fatos alegados não eram verdadeiros. Mas quando Crookes vai fazer essa pesquisa, ele comprova também essa pesquisa, ele diz, já não digo que mais que isso é possível, mais que isso é verdade. Então, esses cientistas estavam debruçados. E Richer, logicamente, sofreu a influência de uns e de outros. A grande maioria já aceitava que os fenômenos eram produzidos pelos espíritos desencarnados. Mas Richer reluta nisso, mas não abandona o campo de pesquisa. E uma coisa interessante, apesar de que ele não se entrega a proposta espírita para explicar esses fenômenos, Richer, em momento algum, foi abandonado pelos pesquisadores cientistas que eram espíritas, porque ele era muito respeitado e era muito querido. E apesar dele ter essa dificuldade, era uma alma bondosa, era uma pessoa altruísta, era alguém que gostava sempre de ajudar, de colaborar com aqueles que mais necessitavam. Então, acima de tudo, o Charles Richer era uma alma muito boa, um espírito voltado para o bem das pessoas. O que ele queria mesmo é ter a certeza. Eu acho que ele gostaria assim de ter colocado um espírito assim, por exemplo, numa geladeira, congelar por um tempo em algum lugar para depois mostrar às pessoas. Mas isso para a ciência materialista não é possível fazer, até porque o espírito difere da matéria, daí o objeto ser tão distinto. Mas, na busca dessas pesquisas, os fenômenos tratados por Allan Kardec como de efeitos físicos, que são aqueles fenômenos que são percebidos pelos nossos sentidos ordinários, como o tato, a audição e outros, Richer chama-os de fenômenos objetivos. E aqueles outros que são chamados por Allan Kardec de fenômenos inteligentes, ele chama de fenômenos subjetivos. Mas ele avança muito com isso. Por exemplo, é Charles Richer quem cria pela primeira vez a utilização do baralho para aferir, para medir a capacidade que algumas pessoas têm, digamos assim, de identificar aquilo que não estão vendo. Daí dizermos claramente que a metapsíquica é utilizada mais tarde por J. Berheim para estabelecer as bases digamos assim, das suas pesquisas, né, do seu trabalho. Ele vai buscar muito no trabalho do Charles Richer. Então ele tem essa ajuda e se envolve com esses cientistas, mas reluta. Inclusive ele visita o Brasil em fins de 1908 e início de 1909, ele fez algumas palestras aqui no Rio de Janeiro, visitou o Amazonas para pesquisar as aves no sentido de obter informação para, digamos assim, asas para aviões. A pesquisa dele era em torno do avião na época. Mas ele fez palestras aqui no Rio de Janeiro em que ele afirmava que a metapsíquica no futuro que iria explicar todas as coisas e não a doutrina espírita. E foi, digamos assim, amorosamente, mas com muita firmeza, abordado através de correspondência por um médico que vivia no Amazonas na época, o Raimundo Palhano, que indaga para eles sobre o que é que ele estava dizendo, se realmente ele estava dizendo que a teoria espírita era inadequada, né? E aí Richer sai meio pela tangente. Mas Carlos Embaçaí, que conviveu na época, digamos, foi contemporâneo, acompanhou toda essa coisa, ele diz que, na verdade, o que ele sente analisando a vida do Richer é que Richer, na verdade, estava defendendo o espiritismo. É como se ele não quisesse dizer para que as pessoas não incomodassem muito, embora ele tenha enfrentado as academias
para colocar os fenômenos espíritas na pauta dos fenômenos apreciados pela ciência. Ele foi um dos responsáveis, talvez o maior gênio da ciência a pesquisar o fenômeno chamados espíritas. Então, depois de todos esses fatos, como é que foi os meios que o Charles Richer usou para conseguir essa comprovação da existência do espírito? Como cientista que era acostumado às experiências de laboratório, ao controle extremo dessas experiências, Charles Richer transfere para as experiências dos fenômenos espíritas, aos quais, como já o dissemos, ele chamava de inabituais, esses controles e esses meios que ele utilizava para chegar às conclusões que ele desejava. Uma das coisas que eles costumavam fazer nesse período, e ele fazia muito isso com o Eusápia Paladino, era, por exemplo, segurar as mãos da Eusápia Paladino e alguém acompanhar o movimento de seus pés nos fenômenos, por exemplo, de levitação. A Eusápia Paladino foi uma médium extraordinária e eles ficavam sentados em torno da mesa e a mesa aí, ela ficava suspensa no ar, sem que nenhuma força aparente estivesse sendo exercida sobre ela. Então, para evitar a fraude, um dos recursos utilizados era, por exemplo, segurar a mão do médium. Um segurava de um lado, outro segurava do outro, e a mesa continuava subindo, ia e vinha. Então, a partir dessas observações, é que Richer acha que fosse um sexto sentido, que a pessoa fizesse isso pela mente, nos fenômenos de telecinesia, nos fenômenos de movimento dos objetos, que tanto podem ser ocasionados pelos espíritos desencarnados, no chamado fenômeno de efeito físico, como pode ser ocasionado pela força da mente, quer dizer, um não invalida o outro, a existência de um não invalida o outro. Alguns pesquisadores mais, digamos assim, precipitados, querem dizer que porque existem fenômenos que é a própria mente quem determina, que isso seria uma negação dos fenômenos ditos espíritas, mas um fenômeno não anula o outro, de forma alguma. Então, essa era uma das coisas que Richer fazia. E ele chega ao ponto de uma sessão em que o espírito de Wenboa se materializa, ele leva para a reunião uma solução de água de barita, para saber se aquilo não era uma alucinação. O que é essa água de barita? É uma solução de água com essa substância. E o que é que ocorre? Ele manda que o espírito respire através de um canudo nessa água, porque ela reage com o gás carbônico. Então, quando o espírito sopra na água de barita que ela reage, ele diz, não, aqui tem um ser vivo, porque o espírito de fato vive, nós o sabemos. E mesmo o corpo espiritual ainda é matéria, embora uma matéria, digamos assim, bastante quintessenciada, mas ainda é matéria, digamos, a gente costuma dizer semimaterial, mas ainda é matéria. Então aquele espírito realmente estava ali materializado e demonstra a sua presença através desse fato, né? Então, outro fato que ele relata de maneira extraordinária era o espírito de um homem chamado George, que se comunicava através da médium Madame d'Esperance, que é uma médium extraordinária. Aliás, além da Ana Prado, que desmaterializava o próprio corpo, do nosso conhecimento, um médium que desmaterializava também seu corpo era a Madame d'Esperance. Ela, na frente de todo mundo, ficava só a roupa, o corpo desaparecia. E num dos fenômenos do George se manifestando através da Madame d'Esperance, Richer chega à conclusão de que só poderia ser a personalidade do Georges Pelin ali através da Madame d'Esperance, ou seja, ele comprova a existência do espírito, embora relutasse, mas os fatos estavam presentes ali. Então, ele trabalha com os médiuns mais extraordinários daquele período, digamos assim, do segundo quarto do século XIX até a sua desencarnação, ocorrida em 4 de dezembro de 1935. Samuel, vamos para um breve intervalo.
Voltamos já com biografia. Voltamos com biografia e o nosso convidado de hoje, Samuel Magalhães, falando sobre Charles Richer. Samuel, o Charles Richer também teve um contato com o espírita brasileiro. Quem foi? Charles Richer visitou o Brasil, como falamos já no final de 1908, começo de 1909, e teve contato com muitas pessoas, mas especialmente nesse período ele foi recebido pela comunidade científica, já que nessa época, mesmo ainda não tendo sido agraciado com o Prêmio Nobel, era um cientista largamente respeitado no mundo inteiro. Mas nós temos registro, inclusive temos um facsímile desse bilhetinho de Richer, dirigido a Carl Bachutel, que foi um grande lidador do espiritismo, que viveu em São Paulo. Ele que é de origem portuguesa, mas viveu em São Paulo, e fundou a Revista Internacional de Espiritismo, fundou o Clarim, um jornal muito antigo, um em 1905 e outro em 1925. Então foi um espírita daqueles da primeira hora e bastante dedicados. E numa ocasião em que ele concluiu uma de suas obras, que ela veio à publicação falando sobre a vida no outro mundo, ele encaminhou um exemplar ao Richer, e Richer então responde para ele agradecendo a oferta da obra, e nos chama a atenção a última frase desse bilhete, em que ele diz que a morte é a porta para a vida, numa demonstração de que ele acredita na sobrevivência da alma, né? Então ele teve essa relação com esses espíritas do Brasil, tanto o Palhano no Amazonas como o Carl Bachutel, que estão registrados. E certamente com alguns outros também chegou a ter algum contato nessa viagem que ele fez ao Brasil. Então ele também teve contato com médiums, não só aqui no Brasil, mas também ao longo desses estudos. Os trabalhos que ele teve assim com médiums, eles foram todos na Europa, pelo que temos de registro, né? Aqui no Brasil ele não teve esse contato com digamos assim, com médiums, mas todos eles no exterior. E era um defensor do cuidado que se deve ter com o medianeiro, né? Porque entendia que eles também têm essa limitação. Muitos dos médiuns à época, eles eram médiuns profissionais, então eles recebiam pagamento para, digamos assim, se entregar à pesquisa desses cientistas, porque eles tinham que reservar seu tempo para isso. E muitas vezes, em função desse pagamento, esses médiuns eram exigidos, eram às vezes até, digamos assim, tratados de maneira inadequada, mas Richer era um defensor e dizia que eles tinham que ser tratados com humanidade e com respeito, que estavam ali a serviço da ciência. E esses médiuns eram pagos, mas eles, digamos, não seriam aqueles mercenários, mas porque estavam a serviço da ciência naquela época. E Richer sempre demonstrou o maior carinho e respeito por todos eles. Samuel, há registro de Charles Richer também como pacifista, não é isso? Isso é verdade. Richer foi um pacifista na verdadeira acepção do termo. Ele que sempre, como dissemos, foi um homem de bem, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, iniciada ali em 1914, ele viaja à Europa fazendo palestras em favor da paz, em favor da união entre as nações. Então, ele militou muito tempo nessa área. Escreveu obras de importância para o tema, como A Paz e a Guerra. Também escreveu uma obra em parceria com seu amigo Sully Prudhomme, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1901, também sobre os ensinos pacifistas, e pelo menos umas 5 obras de destaque nessa área. Então, Charles Richer foi um pacifista, sim, e na sua época reconhecido como tal.
E com essas obras, qual o legado que fica de Charles Richer? Olha, o legado de Charles Richer no campo da medicina foi bastante vasto, nós até já comentamos sobre isso. Dentro do campo da paz, também deixou obras extraordinárias no campo da literatura, seus estudos sobre psicologia humana e animal são extremamente importantes também. As suas pesquisas em torno da aviação, que pouca gente conhece, digamos assim, a sua integração com o Esperanto de Zamenhof foi importante, até porque na época nenhum cientista dava crédito à questão do Esperanto, mas sobretudo no campo das questões do espírito, Richer deixou um legado muito grande em termos de obras. Primeiro, seu famoso Tratado de Metapsíquica, que relata esses fenômenos e análise que ele faz acerca desses fenômenos. É um trabalho muito vasto. Ele foi criador de uma revista com seu amigo Darier, na França, especializada também nesses assuntos, e que depois esse periódico que ele criou termina se transformando na revista Metapsíquica, que ainda hoje é editada. E outras obras que ele nos deixou, como No Limiar do Mistério, que é um romance sobre a sobrevivência da alma. Nós temos A Grande Esperança, em que ele fala, digamos assim, sobre essas questões como sendo uma coisa que devemos desejar. E também a sua última obra, que é Em Socorro, não traduzida para o português, mas que vem falar especificamente sobre a metapsíquica ou sobre as ciências que se debruçam sobre essas pesquisas, né? Que terminou, no caso, a metapsíquica, aí sendo, digamos assim, elementos para estabelecer o início da parapsicologia de J.B. Heine, né? Mas apesar de todo esse progresso que Richer deixou para nós no campo da pesquisa, ele foi muito resistente à aceitação da sobrevivência da alma. Só próximo à sua desencarnação é que ele escreve ao seu grande amigo Ernesto Bozano, que eles eram grandes companheiros, onde ele diz textualmente que as belíssimas, as magníficas monografias de Ernesto Bozano que tinham levado a acreditar que Bozano estava com a verdade, ou seja, que realmente os fenômenos são produzidos pelos espíritos e que os espíritos se comunicam conosco e a alma é imortal. De modo que esse legado de Richer ainda hoje está aí e que nós usufruímos dele. Muitos dizem que Richer era contrário a Allan Kardec, mas estudando a vida dele de maneira mais demorada, nós percebemos que não. O que ele queria era uma comprovação nos moldes da ciência a que ele se achava vinculado, à ciência acadêmica, mas não que ele desmerecesse as questões propostas por Allan Kardec. E no final da existência, ele passa a essa aceitação. Agora, um fato interessante nós vamos encontrar na mensagem do Espírito Humberto de Campos, intitulada A Passagem de Richer, que foi recebida mediunicamente pela psicografia por Chico Xavier, em 21 de janeiro de 1936, pouco depois da desencarnação de Charles Richer, em que Humberto de Campos revela o caráter missionário da vida de Charles Richer, num diálogo entre Jesus e um dos seus prepostos, e que indaga pelos cientistas que vieram para a Terra para comprovar a existência e a sobrevivência da alma, e ele fala de Richer, e que apesar da ciência, da sua busca todinha, a fé dele sempre foi muito vacilante. Então, quando Richer desencarna, ele foi acolhido, quem vem recepcioná-lo, nós vamos encontrar nessa mensagem a figura de Leon Denis, Gabriel Delane e mais alguns outros grandes espíritas da época que trabalharam juntamente com eles nessa época.
E ele ouve, segundo Humberto de Campos, a voz do próprio Cristo, que fala diretamente com ele. E diz para ele assim, que pelo grande trabalho que ele havia feito em favor da humanidade, e vendo o Cristo, vendo Jesus, que a ciência não fora capaz de lhe dar aquela fé que move montanha, aquela fé realmente robusta, o Cristo estaria premiando a partir dali com essa fé, digamos, maior, que transcende toda a materialidade. Então, Richer foi um missionário, cumpriu sua missão, profundamente vinculado à ciência materialista, mas que soube vencer essa distância entre o materialismo e as questões espirituais, para trazer não só o fenômeno espírita para a pauta dos fenômenos observados pela ciência, mas confirmá-los perante essa academia num trabalho de grande valor e inquestionável substância para todos nós. Somos muito devedores do Charles Richer, sim, senhor. Chegamos ao fim de mais um Biografia, direto da Biblioteca Cecília Rocha, aqui na Federação Espírita Brasileira. Esperamos você no próximo encontro.